que o Senhor está conosco e que grandes coisas Ele tem para nós. Nós possamos hoje, nesse domingo abençoado, agradecer ao Senhor mais uma vez pela semana que passamos, né? Até mesmo pelas lutas, quando nós temos lutas é que nós buscamos mais a Deus, nós já chegamos perto de Deus, e toda luta o Senhor tem algo para nós, toda luta tem uma vitória, toda luta, se lutar nós temos uma vitória. Então eu creio que essa semana foi uma semana de bênção. Queremos orar em todo tempo, orar pela família do seu Joel, né, que veio a falecer ontem. O seu Joel foi aí, ajudou muito tempo nas missionex, né, da equipe das missionex ali, com a Tia Nin, a Tia Vera ali na Igreja Nazarena, ajudou muito tempo. Então nós queremos louvar a Deus e orar pelo conforto da família, né, pela esposa, pela família dele, orar pela família. Então, lembrando dele que foi um grande homem de Deus aí, que ajudou nas missionecas, serviu muito tempo, né? E por todos aqueles perderam entes queridos nessa semana, nesses dias aí, nós queremos continuar orando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Agradecer pela essa semana que passamos, Deus, porque o Senhor foi bom conosco em todo o tempo, meu Pai. O Senhor tem ministrado ao nosso coração de alguma forma, Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Nós pedimos a Tua graça sobre cada um que aqui chegou nesse dia, pedimos a Tua bênção, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha pôr as mãos sobre a família, Deus, do seu Joel, ali da Igreja Nazarena, Deus, ali aquele homem que ajudou muito tempo nas missionecas, Pai, servindo ao Senhor, Pai, e o Senhor promoveu para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrama graça sobre essa família, dê conforto ao coração da esposa, no nome de Jesus, Pai. E todos os amigos, Pai, que estão sentindo nesse momento, Deus, pela a sua perca, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar cada coração nesse domingo, meu Pai. Fale conosco hoje, Deus. Temos um culto de missões, onde já ouvimos ali na escola dominical algumas experiências do missionário Douglas, Pai, e queremos continuar hoje, Deus, aqui no culto, ouvindo mais e estando presente com o Senhor, Pai, em tudo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, estando com o coração aberto para todas as coisas que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Põe as mãos sobre cada um, abençoa cada um aqui no louvor, Pai. Usa os teus servos, Pai, que o louvor chegue ao trono da graça, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração, ouve o nosso louvor, ouve o nosso clamor nesse dia, no nome de Jesus, Pai. Nos entregamos a Ti mais uma vez, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e nós já Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você não cumprimentou seu irmão, dê a paz do Senhor para ele, dá um abraço, fala, vamos louvar junto hoje, porque o Senhor é bom. Aleluia, louvado é o nome do nosso Senhor. Você está feliz essa manhã? Amém, glória a Deus. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais.
encontro, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, levante suas mãos e adore. Oh, larará, 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 larará. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Declare mais uma vez: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus. Nele está todo o poder, toda a santidade. Tudo vem dele, tudo é para ele. Amém? Amém. Diga palavras de adoração a Deus. Diga a ele que você o ama. Oh, Deus, ele é o rei deste lugar, é o rei desta terra. Senhor, te exaltamos, Cordeiro Santo. Cremos em ti, Pai. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Se você crê nessa verdade, declare: Ele tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Não há outro como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Muitas vezes nós estamos esperando grandes coisas aconteçam no nosso trabalho, grandes coisas aconteçam na nossa vida material, e Deus quer fazer grandes coisas no nosso coração. Você crê nisso? Deus se importa com quem nós somos, porque importa que sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Que Ele cresça e que a gente diminua, e que possamos exalar o bom perfume. Então coloque a mão no seu coração e declare que grandes coisas vão acontecer dentro de você, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua obra em nossas vidas. Amém. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que necessitamos, Senhor. Tu és o pão, a vida. Não há outro, Senhor. Tu és o único caminho. Te louvamos, Pai querido. Louvado seja o Teu nome. Glórias a Deus.
Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, declare-se, por quem a minha
Glória a Deus. Olha que interessante, o Salmo 137, eu estava meditando essa semana e até gravei um vídeo e coloquei lá no Instagram. No verso 5 o salmista vai dizer, tem a ver com esse cântico que foi cantado. Esse cântico fala, tu és por quem a minha alma esperou. E o salmista vai dizer assim no Salmo 137, 5, ele vai dizer, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Olha que interessante e que sério isso, né? Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amados, isso aqui é uma coisa muito séria. É muito sério. Ele tem a ver com nosso momento com Deus, tem a ver com o nosso momento na casa do Senhor, em comunhão. Olha como o salmista ele declara a intensidade do amor dele, do desejo por Jerusalém. Esse salmo está falando do cativeiro babilônico, né, da saudade que eles tinham da terra deles ali, do sofrimento que eles passavam no cativeiro babilônico. Mas esses dois versículos especificamente me chamam a atenção, porque às vezes eu penso assim, a gente às vezes quer estar em tantos lugares, né? Queremos estar em clubes, e é bom isso, não tem nada de errado. Queremos estar em festas, queremos estar em comunhão com a família, muito bom também. Queremos estar num shopping, às vezes passeando lá nesses dias quentes, um ar-condicionado, tomando um sorvete, se tiver dinheiro fazer umas comprinhas, também está tudo certo, não tem nada de errado. Mas aonde que de fato deveria estar o nosso desejo contínuo, né? O Salmo 1 vai dizer assim, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E assim nós vamos ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E essas águas que nos alimentam, que nos refrescam, que nos edificam, que nos faz crescer. Para a gente poder pensar um pouco na nossa relação com Deus, nossa relação com a igreja. Então esse tempo aqui, esse tempo em comunhão, deveria ser o tempo mais precioso da nossa vida. Deveria ser o momento mais importante. Isso me levou a pensar também sobre a relação do tempo para o judeu. O judeu ele não vê o tempo como a gente vê, essa relação tempo-espaço. Não, para o judeu o tempo só faz sentido se estiver relacionado a algo importante para ele, para o povo dele, para a nação dele. Por isso eles milenarmente celebram as festas, celebram a Páscoa deles, que é a saída do Egito. E eu falava com a minha esposa ontem, a Páscoa, a nossa Páscoa cristã, deveria ser um momento de explosão de alegria. Os cristãos do mundo inteiro deveriam parar para ficar em casa, se alegrando, fazendo festa, celebrando, como os judeus fazem. Mas eles fazem por uma razão específica, que é a saída do Egito. Nós fazemos porque Jesus morreu e Ele está vivo. E nos deu vida, e nos deu vida eterna. E a gente às vezes esquece desses parâmetros, desses focos da nossa vida cristã. Então estar aqui agora e aos domingos, você deveria parar tudo, desligar a chave, aqueles que nos acompanham pela internet também, desligar a chave e ser um momento solene, ser um momento sublime, ser um momento de gratidão, ser um momento de comunhão intensiva, né? Às vezes a pregação não é muito boa, mas não importa, você está falando, é Deus que está ministrando para você, está falando com Deus. Eu sei que às vezes tem as pregações que a gente engole, né? Como aquela comida que a gente come, precisa matar a fome. Mas não importa, porque é Deus que está alimentando. Naquele momento eu estou em uma comunhão tão grande com Deus, e é Deus que está ministrando no meu coração. Nem sei o que o pastor falou, muitas vezes não estou nem prestando atenção, porque o próprio Deus está ministrando através do Espírito Santo na minha vida. Essa comunhão. Queria trazer chamar a sua atenção nessa manhã para isso. Assim como o salmista, onde está o nosso coração? Onde está a nossa alegria? Nós seríamos capazes de fazer uma declaração dessa? Não por Jerusalém, nós não temos uma conexão com a Jerusalém física. Nossa conexão é com Jerusalém celestial, a cidade eterna que nós vamos morar. Mas é aqui nesse tempo, aqui neste mundo. A nossa conexão com essa igreja Nazareno Guanabara, com a igreja Nazareno que está reunida hoje no mundo inteiro, aqui em Campinas, no Brasil, já ministrando, louvando, adorando. Nós somos um só corpo. Nesse momento, dando gratidão. Alguns irmãos trazendo testemunho. É um tempo abençoado, é um tempo precioso. Esse mês é um mês de
oferta de alabastro, a gente tem falado aqui reiteradamente. Acho que esse é o último domingo, próximo já entra em março. Da oferta de alabastro, daqui a pouco o Cezinho vai chegar, vai falar. Mas eu quero te desafiar neste momento a orar por missões. Algum missionário que você conheça, hoje é um culto missionário também. Teremos daqui a pouco o missionário Douglas Lopes aqui conosco. Mas orar por missões, orar por irmãos que talvez estejam no campo, talvez não, certamente muitos estão no campo em lugares que eles não têm um culto como esse, uma porta aberta como essa. Talvez não tenham uma família, alguém que eles possam compartilhar esse tempo. Talvez com o coração apertado, onde o único lugar que eles podem estar nessa manhã é na presença de Deus. Lembrando dos cultos que eles tinham aqui no Brasil, nos domingos de manhã. Lugares de perseguição, lugares que não pode abrir a boca, lugares que não pode falar o nome de Jesus, lugares que não há liberdade para adorar, para ler as Escrituras. Centenas e milhares. E no meio Nazareno nós temos pessoas assim, que nós não podemos nem falar onde estão. Queria que você pensasse, se você tem alguém, se você não tem um nome específico, uma pessoa específica, que você pense nos missionários que estão nesses lugares agora, que não tem uma igreja, um templo como esse, essa comunhão que nós temos. Você pode fazer de joelho, você pode fazer sentado, você pode fazer da forma que você achar melhor. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela liberdade que temos aqui no Brasil. Sabemos que é uma liberdade provisória. Sabemos que é uma liberdade passageira. Haverá um tempo de perseguição, Senhor. Então nós te damos graça por esta igreja. Te damos graça pela igreja de Nazareno Guanabara. Te damos graça pela vida do pastor Edmur, que o Senhor tem sustentado como anjo dessa igreja, sua família, Roberta, seus filhos. Te pedimos que os livres do mal, Senhor, que supra as necessidades dessa família, que haja paz, que haja alegria a cada dia na família deles, meu Pai. Esse é o nosso primeiro líder, nosso primeiro missionário, mas queremos fazer menção de outros que essa igreja sustenta, outros que essa igreja ora, outros que essa igreja apoia. Os mais de 500 missionários nazarenos de outras denominações, milhares e milhares espalhados por todos os cantos desse planeta Terra. Quero fazer menção da família do Márcio Batista, da Ember, do Lucas, do Joshua, da Sofia, que está ali em área proibida, Senhor, onde não podemos dizer o nome. Que o Senhor esteja com eles nesse dia, meu Pai. Talvez eles não tenham ali ainda nenhuma família para estar compartilhando nesta manhã, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, se revele a eles nessa manhã. Que o Senhor manifeste a sua graça, que o Senhor manifeste o seu poder, que o Senhor dá direção para a vida dele em todas as atividades que a Igreja do Nazareno Mundial confiou a eles, meu Pai. Que haja sabedoria e direcionamento para a expansão do Teu reino naquele lugar, ó Deus, tão hostilizado, onde os cristãos são hostilizados, meu Pai. Abençoa a Ana Peterson também, que está ali, ó Deus, num país muçulmano também, Senhor. Abençoa a vida dela tão jovem, entregando a vida dela para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo cuide dela, Senhor. Livre do mal, livre das garras do inimigo, da seta, dos dardos inflamados, toda mentira, toda fofoca, toda acusação infundada. Tudo aquilo que o inimigo estiver, ó Deus, projetando contra a vida dela, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Abençoa o missionário Robinho, abençoa a Cris, abençoa os seus filhos e a menina que eles adotaram agora, Senhor, recentemente. Cuide dessa família, supra as necessidades ali na Bolívia, um país também hostil, não é de perseguição severa, mas um país hostil contra os cristãos, um país de origem e tradição indígena, onde muitos ainda fecham as portas para o Evangelho, Senhor. Continua cuidando do Robinho. Levanta intercessores, levanta apoiadores, para que não lhes falte os recursos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a Irene, o Alejandro e as suas filhas ali no Peru. Abençoa a Escola Príncipe da Paz e os mais de 300 alunos que ela cuida ali, Senhor. Tem cuidado nos últimos anos. Abençoa o pessoal da segunda igreja que tem mantido esse trabalho, pastor Humberto e todos os irmãos que sempre ofertaram por esse trabalho, para manter ali, Senhor, aquela tenda do Senhor ali na região de Piura, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Thaís, abençoa, ó Deus, o Alejandro, abençoa o seu esposo, meu Pai, seus filhinhos. Em nome de Jesus Cristo, Thaís esteve conosco aqui também há pouco tempo. Cuide da vida deles, das cidades. Cuide do pastor Geraldo, da Vanner, ali na Europa. Em nome de Jesus Cristo, dos seus filhos, do Lucas, ó Deus, da sua esposa, dos seus filhos. Cuida do Giovanni, da Luísa ali em Portugal, Senhor, do João Milese e da Célia que estão em Roma, agora na Itália, já se preparando para ir para a Grécia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a igreja do Paraguai, abençoa a pastora Cássia, seu esposo, todo o trabalho que é feito ali, em nome do Senhor, cuidando daquelas crianças. Que não falte, Senhor, intercessores, que não falte apoiadores. Abençoa o Alessandro Polônio, nossa liderança aqui na América Latina, a senhora Cristiane, as suas filhas. Meu Pai, dê sabedoria para o teu servo e graça, para que ele possa, ó Deus, através da vida dele, o Senhor possa largar as tendas aqui na América Latina, aqui no Brasil, Senhor. Abençoa nossas lideranças, abençoa o pastor Manuel, que é o missionário, o grande missionário do Senhor aqui no comando do Brasil, a sua esposa Lídia, seus filhos. Abençoa o nosso superintendente, pastor Fernando César, sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Abençoa o Marcelo ali em Moçambique, a New Hope. Abençoa o pastor Alex também, Fonseca, que está trabalhando ali agora, próximo ali do Marcelo, Adriana, Gabi. Cuida de cada um deles, Senhor, que não falte o alimento, que não falte os recursos, que não falte a alegria e a coragem do Senhor. Cada dia ali em Moçambique, para pregar o Evangelho, Senhor. Abençoa os nossos líderes do Nordeste, pastor Sidney Chachá, pastor Fernando, Joana Dark. Abençoa o nosso líder de MNI Brasil, o reverendo Antônio Carlos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, livra do mal, guarda a sua vida. Abençoa nosso encontro que vai acontecer em abril ali em Minas Gerais, região de Belo Horizonte. Também desde já cuide de todos os detalhes. Livra, Senhor, cada líder que está planejando para ir, Senhor. Guarda as famílias de cada líder. Em nome de Jesus Cristo, guarda a família do reverendo Antônio Carlos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guarda nossos líderes de MNI aqui no Distrito Campinas, os pastores que têm se dedicado a missões, Senhor. Que esse dia seja um dia especial, que esse tempo seja um tempo especial para esses nomes e tantos outros que eu não me lembro agora, Senhor, com quem temos nos relacionados, o Lucas, ali da Turquia, sua esposa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa. Ele logo estará voltando para a Turquia, abençoa. Que o Senhor seja a provisão dos recursos para eles, meu Pai, do projeto deles ali também. Há muitas necessidades e eu sei que tudo está no controle do Senhor. Às vezes parece que o dinheiro é pouco, mas eu sei que o Senhor está suprindo cada necessidade, que é o Senhor mesmo que é o dono da obra. É o Senhor que envia os recursos, usando vidas. Às vezes parece difícil, às vezes parece complicado humanamente falando, às vezes parece que as pessoas não se envolvem, às vezes parece que as pessoas não querem ofertar, às vezes parece que a igreja é insensível em relação à obra, no tocante às finanças. Mas o Senhor está cuidando de tudo e não deixará faltar nada, nem para a expansão do reino, nem para as necessidades de cada uma dessas famílias. Assim eu oro para os teus servos, em nome de Jesus e através dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós adorarmos o Senhor, nos diz de oferta, vai chamar o Cezinho aqui, a Luísa, o Felipe. Cadê o Felipe? O Felipe estava dormindo aí, Felipe? Não? Está acordado? São os nossos aniversariantes. Pode chegar aqui. Vou lá com vocês aqui. Aqui, ó. Um pega o primeiro, esse é seu. Pega o primeiro, esse é seu. Não é tudo não, viu, Felipe? É o Felipe, olha. Pode chegar aqui. Nós queremos orar aqui pelo Felipe, Cezinha, a Luísa, completando mais um ano de vida nesse mês aí, né? E cremos que Deus sempre tem algo especial para a vida deles,
né? Aniversário é uma dádiva de Deus, né? Eu sempre costumo dizer que é o dia que eu mais agradeço, é o dia que faz aniversário. Cheguei mais um ano, né? E vocês chegaram mais um ano, com a graça do Senhor, né? Aí o Felipe semana que vem vai batizar, né? Olha aí que bênção. Nós vamos batizar ele, né? E Cezinha, um obreiro que tem servido o Senhor na JNI, a Luísa crescendo, aí ó, uma moça, a Luísa quando chegou aqui na igreja era uma bebezinha, ó, uma moça já, né? Já tá ajudando a mamãe em casa, não? Já lava a louça, já cozinha? Não, ainda não? Mais ou menos? Uma benção, né? Estenda sua mão para cá, como igreja, vamos orar por eles. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Deus. Abençoar a vida do César, Deus, que o Senhor derrama graça sobre a vida dele, sobre a sua família. Deus, em nome de Jesus, Pai, derramando as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, nos seus projetos, seus sonhos, Pai, que o Senhor venha cada dia mais realizar conforme a tua vontade na vida dele, em nome de Jesus, Pai. A vida da Luísa também, abençoando que ela cresça, Deus, no conhecimento, na graça do Senhor, Pai, aprendendo da palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em tudo que ela for fazer, que o Senhor guarde e abençoe em nome de Jesus. A vida do Felipe, o menino de Deus, Pai, que tem buscado o Senhor a cada dia, com esse jeito dele, Deus sempre alegre, brincalhão, mas ele tem o Senhor no coração, Deus, e agora vai se batizar também, Deus, é uma decisão do coração dele, Pai, e nós queremos como igreja abençoá-los em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6. Não, desculpa, 2 Coríntios 9, aí no verso 6. É mais um aniversário, né? Esse ano aqui eu acho que eu tive uma crise de idade que eu falei, nossa, fazendo 36 anos. Eu já tô mais pra lá do que pra cá, né? Quem acompanhou a Adriana, a Rô, o pastor Rogério, que viu, eu cheguei aqui cheguei na igreja, eu tinha 25. Aí já estamos 36, casado, com filho. Amém, estamos ficando mais velhos. E nesse período de 10 anos, né? Faz 10 anos que eu me converti com 25. Na verdade faz 11, né? Deus tem me ensinado muitas coisas. E uma das principais delas é sobre a generosidade e sobre ser dizimista e um ofertante. Eu sou muito grato a Deus por poder compartilhar e poder ministrar sobre isso, porque é uma das partes que eu sou mais apaixonado e eu gosto muito de falar, porque quando eu sempre gostei de assistir muitas pregações. Eu tenho 2 pregadores que eu gosto muito, um é o Subirá, o outro é o Hernandes Dias Lopes, e eu ouvia as pregações, eu assistia e eu sempre falava, comentava com a Jéssica, com os amigos, falava assim, nossa, eu queria viver isso aqui, né? Você ouve, às vezes você está ali assistindo e você ouve de milagres e maravilhas, você ouve muito de provisão de Deus. E eu falei, nossa, eu queria viver, né? Eu queria experimentar desses milagres. E não sei você, mas para mim às vezes parecia tão distante, né? Um milagre, a gente que está aqui no meio de uma cidade grande, no meio dessa confusão, parece tão distante um milagre. E parece que as pessoas que estão num lugar mais remoto, assim, mais distante, onde não tem tantos recursos, parece que os milagres acontecem mais. Você ouve pessoas falando da África, você ouve do sertão, e milagres de cura, milagres de provisão. E quando eu falo milagres de provisão, não é você trabalhar e ter um dinheiro. É você não ter como pagar uma conta e no outro dia Deus fazer aparecer um recurso na sua vida. E eu via isso e eu falava, nossa Deus, eu queria tanto experimentar isso. E Deus, Ele proporcionou que a gente vivesse muitos milagres ao longo desses 11 anos. E eu vou compartilhar um pouco mais, mas antes eu vou ler o texto e depois eu vou explicando. A palavra do Senhor diz assim, lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E como eu estava falando assim, eu queria viver esses milagres e Deus nos levou a alguns caminhos assim que para mim não fazia sentido naquele momento.
Para quem não sabe, nós tivemos, eu falo nós, porque eu e minha esposa, nós tivemos uma empresa, tivemos uma academia bem grande. Uma academia tinha 700 alunos. E por alguns motivos, assim, um deles era a obediência, nós quebramos, nós falimos, tivemos que fechar. A pandemia veio, isso até nos ajudou, fechamos e ficamos sem recurso. Por alguns anos nós batalhamos muito e não tinha recurso. E Deus começou a escrever uma nova história de uma forma diferente. E o ponto principal é que Ele foi surpreendendo a gente dia após dia. Deus me colocou numa empresa muito grande, assim, eu não tinha capacidade de estar lá. Eu não tinha formação acadêmica para estar lá. Mas Deus se agradou e queria que eu entrasse lá. Passou alguns anos, Deus trouxe também outro convite. E assim, hoje nós ganhamos muito mais do que daquela época na academia. Deus tem abençoado fartamente. Só que tudo isso eu entendo que aconteceu porque lá atrás, Deus ele ensinou que a generosidade, o plantar, o quanto a gente planta, vai fazer com que a gente colhe. E entenda que eu não estou falando de uma troca, eu não estou falando de você fazer uma barganha com Deus, de você falar assim, ó, não, Deus, eu vou fazer isso por causa disso. Não, eu estou falando de obediência. É a palavra de Deus que fala assim, ó, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto mais você pegar a semente e colocar no chão, mais você vai colher. A palavra de Deus, ela fala muito sobre recursos. A gente não pode, não é porque hoje em dia o evangelho tem, alguns do evangelho tem tomado um lado errado, a gente não pode se esquecer disso. Não, a gente não pode nos permitir esquecer da parte de finanças, porque algumas pessoas estão falando de forma errada. Porque a Bíblia, ela fala muito sobre recursos. Ela fala muito sobre a fidelidade de Deus. E ela nos ensina. E nesse texto aqui ele ensina 2 pontos. Que cada um vai colher conforme plantou. Não adianta você pensar assim, ó, não, eu vou colher, eu vou viver esse milagre, se você não plantar. E não é o César que está falando, é a palavra. E o segundo ponto diz assim no versículo 7. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. Irmão, não é Deus que vai fazer o Espírito Santo vir sobre você e fazer você ofertar. Não é Deus, não é um anjo que vai pegar a sua carteira e fazer você ofertar. Não é o César, não é a sua esposa, é você. A palavra está falando assim, cada um contribua. É algo que tem que partir de você, é algo que tem que partir do seu coração, é algo que nós temos que nos conscientizar disso. E entender a importância de você ofertar, de você entregar o dízimo. Nós estamos no mês de fevereiro, última semana de fevereiro, e para a Igreja do Nazareno, o mês de fevereiro é um dos meses que nós recolhemos as ofertas de alabastro. E a oferta de alabastro, ela serve para você manter missionários, para construir novas igrejas, para abençoar escolas. A nossa denominação é uma denominação muito ativa na parte social. Talvez nem todos aqui conheçam, mas em Campinas você tem 2 centros que chamam ANA. Associação Assistencial Nazareno. E lá ficam as crianças que os pais têm que trabalhar durante o dia, no período da manhã ou no período da tarde, e não tem com quem deixar os filhos, e os filhos ficam no ANA. Lá eles vão ter algumas aulas, eles vão ter reforço escolar, eles vão praticar esporte, vão receber o almoço e depois eles vão para a escola. O ANA também é sustentado pela nossa oferta. A Igreja do Nazareno, principalmente a nossa igreja, é uma igreja que planta igrejas em outros lugares. A nossa igreja é pequenininha aqui, ó, esse barracão, já plantou mais de 3 igrejas no Piauí. Construímos do zero, do alicerce até a reforma, até o acabamento, e entregamos para aquele povo ter um encontro com Deus. E eu queria te convidar nessa manhã a fazer isso. Que você possa buscar entender, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus que está falando. Que você possa buscar entender o quão importante, o quão precioso é isso. E depois de tudo isso, o mais incrível é que Deus ainda nos recompensa. Nos recompensa por estar fazendo uma coisa que era para ser uma obrigação. E Deus, ele tem prazer em nos recompensar. Hebreus fala assim que Deus, ele tem prazer, ele é um Deus galardoador. E ele sente prazer em recompensar os seus filhos. Então pegue sua oferta, fique de pé. E com alegria, não como um momento só de conscientização, mas esse é um momento de louvor a Deus. O que foi a oferta de alabastro? A oferta de alabastro, ela está lá no Evangelho. Jesus estava
comendo com os seus amigos, eles estavam ceando numa casa, e do nada uma pessoa pegou um perfume muito caro, um perfume extremamente caro, e ela quebrou aquele perfume e derramou sobre Jesus. A oferta de alabastro não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria, é um momento que nós entregamos a Deus. E Jesus nos ensina que é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Então, pegue sua oferta, que você possa ser grato a Deus e entender que isso parte de nós e que Deus vai nos recompensar por amor, não é uma troca. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai. Porque nem sempre nós merecemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não merecemos nada, Pai. Que tudo que vem, Pai, é proveniente da tua graça, Pai, da tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos porque, além do Senhor nos adotar, Pai, nos trazer de volta, Pai, o Senhor nos dá os privilégios, Pai, de ser sacerdote, Pai. Sacerdote neste lugar, Pai, neste mundo, Senhor. Que nós podemos, Pai, compartilhar do teu amor, Senhor. Nós podemos compartilhar, Pai, da tua palavra, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos também, Deus, porque nós podemos compartilhar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor derrama, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Da prosperidade que o Senhor nos dá cada dia após dia, Pai. E não falamos só de dinheiro, Senhor, mas nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos, Pai, abençoar pessoas, Pai, crianças com brinquedos no Natal, Senhor. Nós podemos abençoar pessoas com cesta básica, Senhor. E nada disso vem de nós, Senhor. Nada disso, Pai, provém de nós, Pai, porque nós, Pai, não merecemos nada e não somos nada se não for o Senhor, Pai. Nós agradecemos, Pai, pelos nossos líderes, Pai, por aqueles que administram, Pai, todo o tesouro dessa igreja, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue dando sabedoria a eles, Pai. Pedimos que o Senhor continue, Pai, derramando graça sobre a vida deles, Pai. E que nossa igreja possa continuar crescendo, Pai, e avançando, Pai. Não de forma humana, Pai, não aqui na terra, mas que nossa igreja possa continuar avançando, Pai, no teu reino, Pai. Possa continuar avançando a plantar a tua semente, Senhor. Avançando, Pai, a amar cada dia mais as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Pai, e agradecemos, Pai. E te entregamos essas ofertas, Pai, com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus,
Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nessa manhã, assim como aquela mulher que quebrou esse óleo caro, Deus te convida também a ofertar não somente suas finanças, mas seu tudo, a entregar no altar dele um coração quebrantado, um coração adorador, alguém que o adore em espírito e em verdade. O Senhor busca, o Senhor olha pela terra e busca por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode repetir comigo? Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto de missões. Nós temos aqui uma oportunidade, o privilégio de ter conosco aqui para compartilhar um pouco do seu trabalho, um pouco do que tem feito. Missionário Douglas Lopes. Missionário Douglas Lopes é um missionário ligado a WP, World Proclaim. É uma agência australiana, está no mundo todo, aqui no Brasil. A liderança é o pastor Bruno e a Camila, que inclusive formaram junto comigo no seminário há 20 anos atrás. E o Douglas é um missionário da WP Brasil. Aqui nós temos também ali as mesas representando aqui os departamentos da igreja. Ali tem missão, JNI, mulheres, JNI que já foi falado, é o Cezinha, se alguém depois quiser conversar a respeito. EBD, acredito que é o pastor Rogério, que é o responsável. Mulheres, pastora Carmelo. Compaixão, MNI, JNI. Depois podem dar uma olhada ali nos ministérios. E tem um ministério novo que vai estar para ser criado aqui na igreja. Não vou falar por enquanto, é segredo. Estou conversando com o pastor Edmur. Acredito que vai ser um ministério muito relevante para a igreja, para essa região, para o local. Nós devemos estar tratando mais adequadamente daqui a alguns dias com a igreja. Queria pedir que o missionário Douglas estivesse chegando. Eu conheci o Douglas há cerca de 7 anos, né, na igreja do Nazareno Ebenezer. De lá para cá, cada um fez o seu caminho, mas de vez em quando acaba entrelaçando, né? Como ele é missionário, ele ainda apresenta relatório para mim até hoje, né? Porque estamos orando por ele e apoiando da forma que podemos, né? Conheci o Douglas, era solteiro, agora casou, Tatiana, e falou hoje que já tem um bebê vindo a caminho. Mas eu vou deixar para ele falar. Tá bom, meu querido? Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela vida do Douglas, da sua família, que o Senhor já tem usado, Senhor, para a expansão do teu reino, da tua obra. Usa ele nesse tempo aqui, neste altar, neste púlpito, para edificar nossas vidas, edificar os que estão presentes, aqueles que estão vendo pela internet ou ainda virão assistir, que alguma palavra, algum testemunho da vida dele, algum ensinamento, as pessoas sejam edificadas através da sua vida. Que o Senhor continue abençoando no chamado dele, na sua vida como marido, como pai de família, ó Deus, como um missionário da WP. Abençoa a vida dele nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. A paz do Senhor. Amém.
Eu queria fazer uma apresentação muito breve aqui sobre a WP Brasil. Alguns aqui já conhecem, como o Lázaro, e o Paulo Santiago também, né? Esteve presente com a gente em várias oportunidades, inclusive em algumas viagens missionárias. Eu queria, antes de mais nada, né, apresentar o vídeo da viagem à Bolívia. Então pode soltar esse vídeo. Estamos servindo como missionários aqui na Bolívia e nesse período dedicamos parte do nosso ministério evangelizando em escolas, passando palestras sobre valores morais, e Deus tem aberto muitas portas. Temos a possibilidade de falar sobre o amor de Cristo para jovens, crianças, adolescentes, para professores e muitas vezes para os pais dos alunos. Tem sido um privilégio servir a Deus nessa área. E cada vez mais as portas estão se abrindo para a pregação do Evangelho. A WP Brasil, além dos evangelismos em escolas, presídios, evangelismos urbanos semanais que fazemos durante todo o ano, realiza viagens a curto prazo, com equipe de voluntários para vários lugares e para vários países. Um deles é a Bolívia. Na Bolívia, atuamos com a visão de evangelizar, apresentar Cristo por todos os meios e em todos os lugares possível. Através dessa mensagem, eu pude ver crianças tendo uma compreensão exata do plano da salvação. Além disso, eu pude ver pessoas que não tiveram contato com a famosa película, que é quando nós fazemos aquela transmissão de um filme, de um projetor, numa comunidade que às vezes não tem nem mesmo energia elétrica. Então, o que eu posso dizer é que a minha experiência ela foi mais do que eu possa descrever através de palavras. Eu tenho certeza que isso vai ficar gravado no meu coração e, com toda certeza, quero poder estar apoiando a missão e seja você um apoiador também, para que a obra de Deus continue sendo realizada e para que você também, quem sabe, possa ser um instrumento nas mãos de Deus juntamente com essa equipe incrível. Maravilha. Então, queridos, essa daí é a nossa viagem missionária à Bolívia, a próxima viagem que nós vamos fazer. Sempre nós realizamos essas viagens missionárias com equipe de voluntários. Então, fico muito à vontade para nos procurar, ou até mesmo o Lázaro, o pastor Edmur, a respeito desse envolvimento conosco nesse sentido, caso Deus direcione você, não é? Depois, se vocês quiserem saber mais informações a respeito da WP Brasil, a respeito do ministério que eu e Tatiana temos desenvolvido juntamente com a WP Brasil, por favor, passe ali no stand, né? Ali tem um QR Code, ao escanear você vai preencher ali 3 informações apenas, nome, seu e-mail e o telefone se você quiser, e por meio desses canais a gente vai enviar todos os nossos informativos, né, trimestrais, para que vocês acompanhem bem de perto o que nós temos feito e até mesmo se envolva de alguma maneira, né? Um grande prazer estar aqui hoje nessa igreja. Lázaro, um amigo muito querido, que sempre fica, né, procurando meios de nos ajudar, de várias maneiras possíveis, sempre conciliando algumas parcerias, enfim, uma bênção na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da minha esposa. E como o Lázaro disse,
Eu descobri há poucos dias que eu vou ser pai. A minha esposa descobriu há poucos dias que está grávida. Ainda não sabemos o sexo, nada, né? Vamos fazer o ultrassom no dia 7 de março. Mas o ano já começou, né? Com tudo. Estamos muito felizes com essa notícia e um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. E essa palavra, Deus tem falado muito ao meu coração por meio dela. Vou convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 2. Josué, capítulo 2. Aqueles que podem, coloquem-se de pé para a gente ler esse texto da palavra de Deus. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo, ok? Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 homens como espiões, com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta cujo nome era Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu assim: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço, escondidos debaixo de uns feixes de linho que tinha posto ali. Pois os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho, que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço ter com eles e disse o seguinte: sei que o Senhor lhes deu a terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes da terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. Sabemos o que fizeram no leste do Jordão aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que nós estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu, embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, também de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens então responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos a promessa, trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela em uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam, disse ela, para a região montanhosa. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Na verdade, até aqui tá bom. A gente já conhece essa história muito bem. Podem se assentar. A gente já conhece essa história, não é? A história da invasão, a conquista de Jericó. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra. Nós queremos te pedir, mais uma vez, fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, mas a tua palavra é a luz que faz com que nós façamos isso com o nosso coração, da melhor maneira possível. Então, usa a minha vida, Senhor, aqui como instrumento em tuas mãos.
E fale ao teu povo, Senhor, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos que o Senhor conduza a nossa vida. Só assim nós estaremos no centro da tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que coisa interessante. Josué, a primeira ordem de Deus a Josué no começo desse livro é: Josué, não saia desse livro. Dele você não se desvia nem para a direita, nem para a... Então todos se lembram, né? Quando Josué decide invadir a terra de Jericó, ele está seguindo exatamente o que o livro manda fazer, né? A orientação para a conquista da terra era enviar espias antes. Essa é uma orientação lá em Deuteronômio, no capítulo 1. Números no capítulo 13, no verso 1. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada lá. Deus, ele manda fazer exatamente isso. Quando for invadir a terra, manda espias. Então Josué, ele estava aqui cegamente seguindo as escrituras. Ele estava obedecendo exatamente o que as escrituras mandavam fazer, né? Então ele envia esses espias. Quando nós lemos aqui no começo do capítulo 2, o que o capítulo 2 ele nos sugere alguma coisa aqui, né? O capítulo 2 ele nos diz que Josué enviou esses homens secretamente. Secretamente. Ou seja, uma missão sigilosa, uma missão, né? Você não, qual que é a última coisa que uma missão secreta, o que não pode acontecer é uma missão secreta? Ela ser revelada, né? Se ela é secreta, ela tem que ficar em segredo. É tão óbvio, né, falar isso, mas olha o que acontece. No verso 2 do capítulo 2, acompanha comigo lá. A notícia chegou ao rei de Jericó. Ou seja, assim que esses espias entram na terra, eles são descobertos. E eles não somente são descobertos, mas eles são descobertos por nada mais, nada menos do que o rei de Jericó. Naquela época, Canaã era constituída por cidades-estados. Então, cada cidade tinha o seu próprio rei, o seu próprio o chefe, né, da cidade. E ninguém menos do que esse homem descobriu a entrada desses dois espias. E aí, uma coisa interessante que nós podemos notar aqui a respeito desses espias. O que nós vemos aqui nesses homens? Um despreparo, né? Como eles estavam despreparados para fazer essa missão. Eles foram chamados para fazer uma missão secreta. 1 minuto depois que eles entram na terra, eles são descobertos. O rei sabe aonde eles estão, quantos eles estão e o motivo pelo qual eles estão. Ou seja, homens completamente despreparados para esse trabalho. E aqui é a primeira lição que eu queria trazer para os irmãos a respeito desse texto. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim como esses espias na nossa vida? Quantas vezes nós já não nos sentimos despreparados para algumas coisas que a vida coloca na nossa frente, não é mesmo? Quantas vezes a gente já não olha para a nossa vida e fala assim: olha, eu não estava pronto para isso. Olha, eu vou te falar, quando eu recebi essa notícia que eu compartilhei com os irmãos aqui, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Quando a minha esposa falou: Douglas, estou grávida. Eu falei: eu não estou preparado para isso. Eu não me sinto pronto para esse trabalho. Eu não me sinto capaz de fazer isso, né? E quantas vezes a gente não se sente como esses espias, na verdade? Aí a gente vai seguir. E lá no verso 7 a gente vê que fechou-se os portões de Jericó. Agora, aqueles homens despreparados, descobertos, também estavam encurralados. Eles não tinham como sair da cidade. Os muros de Jericó, eles eram gigantescos, né? Eles eram muros com aproximadamente 4 metros de largura, 10 de altura. Casas eram construídas sobre o muro, para vocês terem ideia do tamanho desse muro, né? E agora esses espias, eles estão completamente encurralados. Os portões se fecharam
Eles estão escondidos no lugar mais suspeito de Jericó. E eles estão ali de portas fechadas, não tem como sair. E aí, eu trago a segunda lição para a gente meditar nessa manhã. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, não é verdade? Quantas vezes a gente se sente encurralado pela vida? É como se a gente não tivesse uma saída do problema do problema que nos encontrou. Não foi nem um problema que a gente foi procurar, do problema que veio até nós. A gente olha e fala: como é que eu saio disso? E a gente se sente encurralado pela vida. A terceira grande lição desse texto, que são, na verdade, aqui nós vemos alguns momentos de tensão, não é? Momentos assim, que esses espias, a gente contando a história aqui, a gente até meio frio, né? Mas eles, sem dúvida, eles deviam estar suando frio naquela situação. E a terceira situação é quando eles ficam completamente expostos. No verso 15, que a gente leu aqui, quando Raabe desce esses homens por uma corda no muro. Ó, se é um muro fino, talvez eles até tinham uma certa segurança, mas os muros de Jericó, a qualquer momento alguém podia simplesmente subir e dar uma espiada aqui, ó, o que os seguranças certamente faziam, e ver os dois cidadãos ali descendo o muro, não é? Então agora as suas fraquezas, as suas fragilidades estavam completamente expostas. Todo mundo podia vê-los ali. E novamente, né, nós encontramos aqui uma semelhança entre nós e esses espias. Quantas vezes nós não sentimos que as nossas fraquezas, que as nossas fragilidades estão expostas? Parece que todo mundo está vendo que a nossa vida não está boa. Parece que está todo mundo vendo que a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria. Né? A gente se sente completamente exposto na nossa vida. Mas apesar das dificuldades, apesar desses momentos de tensão que esses espias passam em Jericó, acontece uma coisa maravilhosa, num cenário mais difícil possível. Esses espias, eles fazem uma aliança com uma prostituta cujo nome era Raabe. E eu quero que você grave muito essa aliança, porque essa aliança foi fruto, primeiro, de uma grande sensibilidade desses homens. Você imagina, a gente ali, esses homens ali naquele momento de tensão, se sentindo despreparados, expostos, encurralados, sem ter escapatória, mas eles tiveram a sensibilidade de, ao alguém falar com eles ali a respeito de Deus, deles fazerem uma aliança com essa mulher. Esses espias, né, certamente, eles não tinham o texto de Timóteo na cabeça deles. Esse texto ainda nem existia, né? Aquele texto. Abra comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. 1 Timóteo 1, no verso 5. Abra comigo lá, vamos lá. 1 Timóteo. Eita, com uma mão só aqui tá difícil, espera aí. Encontraram aí? Quem encontrou aí? Pode ler, irmã, pra gente? Somente o verso 5. O alvo da minha instrução é o coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera. Paulo está dando aqui instruções a Timóteo a respeito de alguém com o caráter aprovado, alguém confiável, né? Alguém que pode ser um diácono na congregação, alguém que realmente vai ocupar uma posição de confiança. E Raabe, ela tinha exatamente esses requisitos. Ela tinha o coração, a consciência e a fé. Lá em Salmos, né, Salmos 37, nós vamos ver a demonstração de fé
E nós vamos ver como Raabe se encaixa. Mas acima de tudo, eu queria falar com vocês sobre a consciência e o mais importante de tudo, sobre o coração de Raabe. O coração de Raabe. Para a gente decidir, como que a gente decide se alguém tem um coração, não é, bom, justo? Um coração, como dito lá em Tiago, né? Mas antes da gente chegar no coração, quando eu e minha esposa a gente está num momento difícil, quando a gente está numa situação ali, num impasse, a gente sempre para e a gente fala assim: por que tomamos essa decisão? Por que fizemos isso? E aí tem 4 situações que a gente sempre encara. A primeira é quando nós fazemos a coisa certa pelo motivo certo. Então imagine que o pastor Lázaro passou aqui, a carteira do pastor Lázaro caiu. Eu não conheço ele, mas eu vi a carteira dele cair. Eu pego a carteira e imediatamente eu devolvo a carteira para ele. Eu fiz a coisa certa pelo motivo certo, porque eu tenho que devolver, não é minha, né? A segunda, quando nós fazemos a coisa certa, mas pelo motivo errado. O pastor Lázaro derruba a carteira, mas eu dou uma espiada, e eu vejo que tem muitos bichos ali, né? E tá carregada a carteira dele. E aí eu penso assim: eu vou devolver, porque quem sabe, se eu devolver, ele me dá uma recompensa. A gente fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Segundo, quando nós fazemos a coisa errada pelo motivo certo. E aqui é quando Raabe se encaixa. Porque ela mente, mas por uma boa causa, para proteger os homens de Deus. É como se o pastor Lázaro passasse e deixasse a carteira cair, e eu vejo que tem um irmão olhando, um irmão não, né? Alguém olhando. E essa pessoa vai pegar a carteira e levar embora. O que eu faço? Eu pego a carteira, eu guardo para mim. Eu peguei, ao invés de devolver, eu guardei a carteira, mas por quê? Eu sei que comigo ela vai estar segura. E no momento certo eu vou devolver. A coisa errada, mas pelo motivo certo. E por último, quando a gente faz a coisa errada pelo motivo errado, a gente sabe disso, né? A gente vai lá, pega a carteira, arranca o dinheiro, depena ela, joga fora e usa o dinheiro e acabou. É quando nós fazemos a coisa errada pelo motivo errado. Raabe, ela mente. Ela faz algo aqui que para nós é considerado pecado. Mas eu não estou encorajando vocês a mentir, né? Veja só, nós estamos falando de uma pagã, de alguém que não tem absolutamente nenhum senso de justiça ou até mesmo integridade, que não tem conhecimento das Escrituras. É uma pagã. Então tudo que nós conseguimos avaliar de Raabe é o seu coração. E o que nós vemos aqui? Alguém com o coração aberto a Deus, o seu Deus. É o Deus acima nos céus e abaixo na terra. Então quando a Raabe fala isso, ela entra no coração. Com a sua motivação nós conseguimos julgar a sua consciência. E depois que Jericó é conquistada, Raabe é trazida para dentro do povo de Israel. Ela se torna parte, ou seja, ela abandona a sua vida de prostituição e decide seguir o povo de Deus. Ela decide ser parte do povo de Deus, e isso faz com que Raabe se torne uma mulher de fé. Agora, para os teólogos, esse texto aqui é um prato cheio, não é? Como nós vemos analogias aqui a respeito de Cristo. Esses espias escondidos 3 dias e 3 noites para fazer a invasão. Eles fazem uma aliança com Raabe, e a marca dessa aliança é Raabe colocar um fio de escarlata, aquele fio vermelho sobre a porta, representando a aliança, né? E para nós aqui, o sangue de Cristo, né? Que é hoje a nossa aliança sobre a porta. A promessa de salvação que é feita: se você não nos denunciar nessa missão, agiremos com fidelidade com você. Ou seja, uma promessa de salvação. E depois que Jericó é conquistada, a redenção de Raabe, quando ela é trazida para ser parte do povo de Deus. Como nós vemos Cristo nessa história, não é, meus irmãos? E não somente
de maneira aqui supérflua, porque Raabe vem a se tornar parte da genealogia do próprio Cristo, né? Quando Raabe se arrepende, se torna parte, ela se torna descendente ali de Davi, não é? Raabe, lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, diz: e Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth Obed, Obed gerou Jessé, Jessé Davi. E nós sabemos quem é o filho de Davi, né? Então, Raabe, ela faz uma aliança que na tipologia é Cristo, é a mensagem de Cristo, a gente vê claro como o dia. Mas ela realmente se torna parte disso por ter um coração bom, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Então, meus irmãos, como esse texto fala conosco no sentido do trabalho que nós temos que fazer, não é? Eu estava compartilhando com os irmãos na escola dominical ali a respeito da sensibilidade que muitas vezes nós não temos. Nós fazemos esse trabalho em praças públicas, por exemplo, mas hoje nós temos um grande desafio nesse campo de trabalho, porque hoje fazer o evangelismo em praça pública não reúne quase ninguém mais. Nós acreditamos que em função do smartphone, porque hoje por causa do celular ninguém mais está fazendo nada, está todo mundo sempre fazendo alguma coisa, está todo mundo sempre pensando em alguma coisa, recebendo uma notificação, envolvido em algum projeto, sempre na correria, com pressa, tendo que resolver 1000 coisas em um único dia. Então hoje, acabando meu tempo, hoje nós não temos tantas pessoas. Quem para ali? O mendigo, ou até mesmo pessoas que já não têm tanto acesso à tecnologia, os mais velhos, né? Então, antigamente, as fotos que a gente tinha de evangelismo em praça pública era aquela coisa lotada. Hoje, já não é mais difícil fazer isso, né? Mas eu me lembro de um tio meu da Assembleia de Deus falando, ele era frentista num posto de gasolina, compartilhei na escola bíblica essa história hoje. Ele contou pra gente uma vez que um rapaz chegou no posto e falou assim: tem um brilho diferente em você, tem algo na sua vida diferente. Nós aqui, né, sabemos que é Cristo, né? Cristo ali mudando o jeito dele de tratar as pessoas, Cristo por meio dele fazendo com que ele, sendo honesto com o seu patrão, sendo justo, se sobressai ele de alguma maneira, tem um brilho novo que o mundo precisa, que o mundo quer, que o mundo deseja. E muitas vezes as pessoas, elas vêm ao nosso encontro só pelo nosso testemunho, mas nós temos que estar como esses espias, sensíveis a essas pessoas. E como tem sido a nossa sensibilidade? Nós temos nos tornado como os outros em função da tecnologia. Nós temos vivido a nossa vida pensando na correria do dia a dia, como se fosse uma lista de tarefas e a gente sai de uma e vai para outra. E nós temos esquecido das pessoas que estão à nossa volta, ou nós temos sido sensíveis a pessoas que estão abertas para o Evangelho de uma maneira impressionante. E somos nós os proclamadores desse Evangelho. Por último, eu queria fazer aqui uma conclusão. A primeira grande lição que eu tirei desse texto, a primeira, foi Josué. Nós nunca vamos nos arrepender de seguir fielmente as Escrituras. Jamais olharemos para trás com arrependimento se nós estivermos obedecendo à risca o que Deus está falando. Mesmo que tudo saia do controle. Eu tenho certeza que Josué, depois da missão, quando viu aqueles dois chegando, certamente ele falou assim: meu Deus, o que vocês fizeram? Mas que confusão! Vocês foram descobertos, todo mundo já sabe o que a gente vai fazer agora. Mas ele estava seguindo as Escrituras. Ele fez o que Deus mandou. E disso ele não se arrependeu, garanto. Então, a primeira grande lição é: custe o que custar, obedeça esse livro. É a palavra de Deus, né? A segunda lição que nós temos que ter é o coração dessa mulher, o coração de Raabe. Não o coração de alguém que até mesmo mente para se safar,
Como eu disse, ela é uma pagã. Nós não. Nós sabemos que isso é pecado. Mas o importante aqui é a sensibilidade que essa mulher teve. É a maneira séria como ela olhou para Deus. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Quantos de nós aqui que frequentamos a igreja, a casa de Deus, muitas vezes temos Deus como um detalhe na nossa vida, como um mero detalhe. Para essa mulher, Deus era tudo. Deus iria proteger ela de modo que a cidade inteira não poderia. E ela não disse, estamos com medo dos seus exércitos, estamos com medo da tua força armada, estamos com medo da sua liderança. Ela disse, temos ouvido o que o seu Deus fez aos reis do amorreu, Seom e Og. O que o seu Deus fez ao tirar vocês do Egito, secando as águas do mar. Ou seja, essa mulher temia alguém. Ela temia Deus. E é o princípio da sabedoria. Seguir trabalhando, cumprindo o que Deus ordenou com fidelidade, com amor, mesmo em meio aos desafios da vida, é essencial. Mas por último, eu queria fazer a aplicação com a lição mais preciosa desse texto. A lição mais preciosa que nós temos desse texto é a fidelidade, é a vida desses espias. Esses espias, eles não sabiam o que realmente eles estavam fazendo, sabiam? Eles sabiam que eles estavam indo ali, na verdade, trazer alguém que no futuro se tornaria parte da genealogia de Davi. Eles sabiam isso, sim ou não? Não! Eles só foram obedecendo ali a sua liderança. E aqui uma lição preciosa. Se a sua liderança é bíblica, obedeça cegamente. Não questione, obedeça. O que Deus está olhando é o seu coração. E aqui, esses espias, eles não faziam ideia do que realmente eles estavam fazendo, que era trabalhar para a vinda do próprio Cristo, anos depois. Mas mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua incapacidade, eles completaram a carreira. Acima de tudo, eles fizeram o seu papel. Eles se sujeitaram a Deus. Eles foram fiéis, eles obedeceram mesmo sem saber os riscos. Eles permaneceram inabaláveis frente às dificuldades. Como nós temos sido em frente às dificuldades? Nós temos sido inabaláveis. É claro que eu me refiro aqui à nossa fé, não é? E por último, para encerrarmos, a lição mais preciosa. Ninguém sabe o nome desses espias. Ninguém sabe quem eles são, de que tribo, de que família, o nome deles, quantos anos tinham. E talvez esse seja o nosso destino. Talvez ninguém nunca vai saber quem nós fomos. Talvez não seremos famosos. Talvez ninguém vai se lembrar de nós. Talvez seremos citados na história como pessoas incapazes, fracas. Mas sem saber, assim como esses espias, não estaremos trabalhando para a vinda de Cristo, mas trabalhando para a volta dele. Amém? Bom, eu queria orar com vocês nessa manhã. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E Deus não precisa de trabalhadores ultracapacitados. Ele nos usa apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas incapacidades, dos nossos defeitos. Todos temos defeitos, né? E o Senhor quer usar cada um de nós do jeito que somos, né? Me refiro aqui ao nosso jeito, a como nós agimos ali, não a caráter, obviamente, né? Mas feche os seus olhos e vamos orar, pedindo para que esse Deus nos use no trânsito, pode colocar-se de pé, no banco, no trabalho, na nossa casa, no tratamento com a nossa família, ou até mesmo na nossa igreja. Na nossa igreja.
obedecendo a nossa liderança. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, venha sobre nós, encha-nos do teu Espírito e faça de nós, Senhor, homens obedientes como esses espias. Faça com que nós venhamos a te servir com todo o nosso coração, exatamente como o irmão leu aqui ao falar sobre o dízimo. Senhor, que não venhamos a entregar ao Senhor 10% do que temos. Faça com que nós entreguemos, assim como aquela viúva de sua pobreza, tudo o que tem. Que possamos te dar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, tudo que temos, tudo que somos, até o que não temos, Senhor. Que possamos depositar aos teus pés. E assim, vazios de nós, sem nós, mas que o Senhor entre na nossa vida e conduza-nos até o centro da sua vontade. Pregando em cada esquina, fazendo o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui agora. Ao sair desse culto, o que o Senhor faria? Certamente, o Senhor pregaria para o irmão que está ali na esquina. O Senhor pregaria para o mendigo sentado na porta da cidade. Que sejamos como o Senhor. Que o Senhor nos use, Pai, para que queiramos ser como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou com o stand montado ali. Fique à vontade para passar e obter as informações. A minha esposa, ela vende vela aromática. Então, se alguém quiser, eu trouxe algumas ali. Fique à vontade. Tá bom? Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Obrigado, missionário Douglas. Palavra abençoada. Deus falou com você. Amém. Nós possamos estar com o coração preparados, né? Como ele falou aqui, um coração sensível, às vezes, né? E ter esse brilho de Jesus, né? Na nossa vida, fazer a diferença aonde a gente estiver, a gente fazer a diferença, né? Ontem eu estava em São Paulo ontem com um grupo lá, encontrei um pessoal, a gente conversando, e ele falou algo lá, a gente conversando, falando, olha, existe um ditado que todo mundo está me vendo, eu sou sozinho para ver todo mundo. Ou seja, eu estou olhando para todo mundo, mas todo mundo está me vendo. Que se todo mundo está me vendo, então que eu seja uma bênção e seja um exemplo, para que todo mundo olhe para mim e ver esse brilho de Jesus. Amém? Ergue suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Tudo aquilo que você precisa para essa semana, o Senhor possa conceder em nome de Jesus. Amém? Terça-feira temos oração aqui, às 20 horas, culto de oração. Se você não tem vindo, tem perdido, porque tem sido uma bênção, né? Oração, palavra, para nos fortalecer nessa semana. Amém? Tem tido os cultos das mulheres de quinta-feira, online, tem sido uma bênção. Acho que ontem teve presencial, né? Então, tem sido bênção esse tempo. Aproveitem, né? Um tempinho. De terça-feira, das 8 às 9, rapidinho. Oração, uma palavra para abençoar a sua vida. Não, e de quinta-feira também, aí tem às 20 horas tem a reunião de mulheres. Entra lá online, lá que a pastora Carmela manda, entra lá e participe desse tempo. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo.